sentido, né? Como o Vidal Totalmente. também disse nas lives anteriores, né? Ele passou essa sensibilidade ficou muito mais aflorada, né? Total, total. A- o cheiro, o gosto, os sentidos, né? Porque ele Passa. teve que rever muita coisa da teologia. A princípio, embora a gente muitas vezes não perceba isso, a teologia ela tem um processo positivo, positivista, em que enumera as questões 2 mais 2 é igual a 4. Ela tenta fazer isso. Só que Uhum. a gente precisa convir a ideia de que isso é impossível. É impossível. É impossível a gente, por exemplo, estabelecer 2 mais 2 no campo da religião, no campo da teologia. Como é que você pode tornar Deus um objeto do cartesianismo? Certo? Então, Deus só pode ser experimentado a partir de outras esferas de linguagens, e dentre as quais a linguagem poética, e também a perspectiva das histórias infantis que entraram nesse arcabouço da teologia do Rubem, para poder dizer alguma coisa diferente daquilo que estava sendo dito. Tem um aforismo do Rubem, na verdade é um aforismo que ele vai citar várias vezes, mas é de T.S. Eliot, e fala assim: numa terra de fugitivos, quem anda na direção contrária parece que está fugindo. E Rubem era justamente essa pessoa que andava na direção contrária. Entende? Então, num país de Sim. fugitivo, tá todo mundo fugindo, eu estou na direção É. contrária, eu estou apresentando alguma coisa Sim. completamente diferente daquela que estava prevista anteriormente. Por isso nós não podemos ter medo de sermos diferentes, de sermos originais, né? Vou te Perfeito. falar, Moisés, eu tive na vida religiosa como freira durante 28 anos. Assim, saí porque percebi que a minha missão era também, era muito mais aqui fora, né? Mas essa originalidade, assim, como a Helena falou ali, né? Eu adoro morango. Então, assim, esse saborear e se lambuzar e fazer do morango aquilo que eu gosto, né? Se eu gosto de uma caipirinha com morango, se eu gosto de uma geleia, não ficar só com o morango para comer, não é? A fruta. Vamos fazer tudo que é possível. Mas vamos lá. Sobre a teopoética que você começou a dizer, né? Na sua concepção, como que se caracteriza essa questão da teopoética em Rubem Alves? Perfeito. Eu acho que essa pergunta ela é central, porque a Uhum, gente já adiantou algumas questões aqui primeiro na minha fala inicial, mas assim, duas questões são fundamentais. Primeiro, assim, o Rubem ele vai questionar profundamente a ciência. Mas isso é muito importante, esse movimento ele precisa ser entendido. Porque ao mesmo tempo em que ele está questionando a ciência, na verdade ele está apresentando uma outra forma de fazer ciência. Quer dizer, a ciência não é. O que ele está questionando, de fato, é essa perspectiva da ciência ser a dona da verdade. Então, por exemplo, nós estamos diante de várias questões, inclusive envolvendo a pandemia que está nos afetando de uma forma direta e indireta também. Mas assim, claro que a gente vai seguir a ciência, claro que os pormenores que são fundamentais para a nossa vivência são científicos. Mas uhum, a vida que nós temos, não dá conta de ser entendida, de ser percebida somente a partir dessa perspectiva científica. Talvez essa uhum, perspectiva é uma perspectiva positivista, né? A ciência, quando ela se apresentou para a sociedade, para o mundo, ela veio com a promessa de que resolveria todos os problemas, ela não resolveu. Posteriormente ao uhum. advento da ciência, vieram duas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Isso trouxe um grande transtorno, uma grande dificuldade de pensamento para todas as pessoas. Bom, se a ciência vai prometer a famosa felicidade, embora eu não creia muito em felicidade, mas por que estão acontecendo as guerras? Certo? Essa pergunta. A pergunta que se faz é justamente essa: por que acontecem as guerras se a ciência se apresenta? Então, doravante, vai surgir toda essa perspectiva de que não há possibilidade de você pensar a vida e a existência de cada um de nós somente a partir de perspectivas que a gente poderia chamar de perspectivas científicas. São necessárias outras linguagens, são necessárias outras dimensões, a gente precisa refletir em outras esferas. E uma das esferas que o Rubem vai propor é justamente a esfera poética. Ele entende que a poética tem uma sensibilidade aprofundada
para a gente conceber, para a gente entender perspectivas que não podem ser entendidas pelas letras lógicas. A gente tem que entender que através da poética a gente pode expressar dimensões profundas e maravilhosas da nossa própria existência que não podem ser caracterizadas pela matemática, por exemplo. Então, isso é muito lindo, porque quando a gente tem a oportunidade de se descobrir na obra do Rubem e perceber que ele está falando de alguma coisa que vai para muito além daquilo que as pessoas estão esperando, a gente acaba se aprofundando justamente no elemento mais fantástico que ele se apresenta, que apresenta na teologia dele. Então tem um detalhe interessante que eu queria só citar para você, depois eu já passo a palavra para você, que eu acho que é importante você também reagir comigo. Quando eu tive a oportunidade de fazer entrevista com ele, em dado momento, ele me disse alguma coisa muito especial. Ele disse que ele estava preparando uma palestra para um seminário de ISAL, Igreja e Sociedade na América Latina, e ele estava com o script todo prontinho, de acordo com o que todo mundo esperava. Então imagina só, ele já estava com o script, todo o texto dele bonitinho, escrito. No dia seguinte ele ia apresentar esse texto, e aí em dado momento o que acontece, ele fala, bom, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. E o que ele faz? Ele faz uma revisão completa durante a madrugada em relação àquilo que estava preparado e que ele resolve mudar para apresentar sobre as suas próprias crenças, sobre as suas próprias convicções. E aí ele diz claramente que aquela palestra foi um fiasco. Né? Foi um fiasco por quê? Porque, na verdade, ele não falou aquilo que as pessoas estavam esperando que ele falasse. As pessoas estavam esperando que ele falasse dentro do script, daquilo que se esperava, dentro da conferência. Mas ele não fez isso. Ele falou justamente sobre aquilo que estava no seu coração, aquilo que estava na sua mente, aquilo que realmente ele entendia, aquilo que ele vivenciava. Então, eu acredito uma coisa, sabe, Ivonete? Cada um de nós tem uma verdade expressiva para passar ao mundo e às pessoas com as quais nós convivemos. Isso nem sempre é fácil, né? Porque cada um de nós possui esse fragmento. Quando a gente fala assim, de uma verdade única e absoluta, a gente tem dificuldades para entender isso, porque, na verdade, não existe uma verdade única e absoluta. O que existe são verdades que são passadas por você, por mim, pelas pessoas que estão aqui nessa nossa live, pelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E aí a gente vai buscando cada pedacinho, cada pecinha do quebra-cabeça para poder se entender. Porque nós não podemos nos entender dessa maneira. Então a teopoética do Rubem está muito nessa perspectiva. É oferecer uma outra zona de linguagem, uma outra esfera de linguagem que nos possibilite nos enxergarmos como nós somos, ou como nós podemos ser, ou como nós achamos que nós devemos ser. Lindo. Muito bom. A Cláudia está dizendo que Vidal fala das realidades eternizadas, né, nesse sentido. Que o que fica eterno, né, em nós. Helena Rosa, a poesia nos salva. Perfeita. De fato, a poesia nos salva. Principalmente nesse momento onde tudo está tão angustiante, tudo tão tenso, né? Lembrar, viver a poesia. E a Isabela, o que a memória ama, fica eterno. Essa é uma frase maravilhosa do Rubem, né? O que a memória ama, fica eterno, de fato. Frase maravilhosa do Rubem. E nesse sentido que você está falando, Moisés, assim, o que cabe a cada uma de nós, na nossa originalidade de ser, é isso que nós vamos viver e passar nessa terra. Então, fazer de conta, falar aquilo que os outros querem ouvir, isso não traz novidade nenhuma, né? Então, aquilo que é próprio meu, aquilo que é próprio seu, se você não faz, se eu não faço, vai ficar o vazio, vai ficar o buraco, porque o meu espaço é aquele espaço original, né? E eu vou transmitir esse espaço, e não é fazendo cópia, e não é, né, dizendo o que os outros querem dizer. Tem um texto mais fantástico. Uma vez aí as boas-vindas. Tem um texto fantástico do Roberto Freire, em que ele fala justamente isso que você está pontuando. Né? Eu acho que a gente precisa também assim, entender
o Rubem no arcabouço de uma série de reflexões, as mais diversas, que são assim expressadas em diversos outros rincões. Então o Roberto Freire vai falar uma coisa muito interessante, fala assim, nós somos produtos de um universo, obviamente, né? Nós fazemos parte de toda uma grande gama universal, mas nós também somos únicos. Ao mesmo tempo, nós somos universais e únicos. E eu acho isso muito precioso, e isso também está presente dentro da teopoética do Rubem, porque, querendo ou não, cada um de nós tem algo muito especial para repassar, para apresentar ao mundo o qual nós vivemos. Tá? E isso é interessante porque, mediante aquela historinha do morango que eu contei, nenhum de nós vai saborear esse morango da mesma maneira. Uhum. Entende? Talvez alguns vão perceber mais o azedume do morango, outro mais a doçura, outros vão ficar assim totalmente tomados pela beleza vermelha do morango, outros vão se ater às sementezinhas que estão ali, né? Porque o morango é uma fruta, mas é ao mesmo tempo é uma flor fruta. Então, assim, existem vários detalhes presentes no morango e cada um de nós vai perceber alguma coisa especial ali, mas o saborear aquele morango, o experimentar aquele morango, que é essa poética dentro do contexto da nossa vida tão dura, é alguma coisa singular. Da nossa vida. Uhum. É singular, Não. entende? E cada um Singular. de nós tem a sua experiência, a sua percepção, e isso é maravilhoso. E o meu olhar para o morango é diferente do seu. Não adianta eu querer descrever, eu querer insistir que o meu é que está certo, né? Todos estão certos, né? Cada um tem uma perspectiva. Se eu, por exemplo, se eu tenho morango, eu vou fazer geleia, porque eu adoro geleia, né? Cada um vai agir de outra maneira diante da mesma realidade. Isso que é a riqueza, né, Moisés? Com certeza. Mas dentro da questão da teopoética ainda aí, quais os aspectos mais relevantes da teopoética do Rubem? Como que você é um estudioso dessa teopoética, né? Você foi a sua tese de doutorado? Não, na verdade, eu trabalhei a questão da teopoética na minha graduação. Só que, sabe aqueles temas que a gente não abandona nunca? Sabe? Então, assim... É como eu com Paulo Freire. Não abandono nunca. Então, mais ou menos isso. Então, assim, eu não consigo abandonar o Rubem. Eu tenho todas as obras do Rubem, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho na editora Ciano e eu trabalho como assistente editorial lá, no intuito da gente poder colocar em voga toda essa obra maravilhosa do Rubem, entende? Porque é lindo, ele é realmente lindo. E claro, se você falar assim, ela é perfeita, nenhuma obra é perfeita. Ivonete, vamos combinar aqui entre nós. Claro que a nossa paixão por alguém, por um autor, pela reflexão de um autor, não significa que a gente o considera um perfeito. Um pensamento planificado, sistemático, aquele edifício arquitetônico muito bem engendrado. Não, a gente... Mas existe ali algo de muito especial. Moisés falou que é. E o que é de especial? O especial é justamente você começar a perceber todas as dinâmicas que envolvem a fé e a religião a partir de uma palavra que ele usa muito, que é a palavra aposta. Aposte, certo? Quer dizer, a gente não quer em nenhum momento assim pensar assim, o Rubem ele era ateu, ou ele era ateísta, ou ele pensava uma perspectiva de Deus completamente. Não, ele falava assim, gente, vamos começar a poetizar sobre isso e entender o que de fato quer dizer Deus, o que de fato a gente pode perceber a respeito de Deus para além das sistemáticas. Tem um livro dele muito fantástico, chama-se A Educação dos Sentidos, certamente você conhece, e esse livro ele vai justamente convidar cada um dos seus leitores a perceber o mundo a partir dos sentidos. Fazer uma percepção educacional, e por que não dizer teológica, a partir dos sentidos. O que é saborear Deus? O que é ouvir Deus? O que é ver Deus? O que é
sentir, tatear Deus, o que é cheirar Deus, o que significa tudo isso, sabe? Então, quer dizer, que é uma outra lógica diferenciada. De repente, assim, a gente tem uma série de argumentações que são feitas de forma sem reflexões, sem aprofundamentos. E hoje, por exemplo, imaginem você dentro do campo político também. O Rubem tem um texto maravilhoso, né, sobre a política. Ele tem umas crônicas maravilhosas, conversa sobre a política. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse livro, mas esse livro é maravilhoso. Ele tem umas fábulas que ele conta lá, que realmente mostram claramente o nosso grande drama na sociedade atual, que é o drama de perceber o que realmente é importante, onde deve se manifestar a nossa sensibilidade, para além das nossas convicções, das nossas certezas. Por que, Ivonete, nós precisamos de um mundo de convicções e certezas? Nós precisamos de um mundo de sensibilidades. Sim. O mundo humano, né? Nós não precisamos dessa burocratização toda aí que a sociedade nos coloca, né? Muito bonito isso. Essa sensibilidade me encanta. E assim, como que ele foi dando passos até chegar lá. Parece que é o caminho da pessoa, né? Que vai chegando numa maturidade de vida, né? O Vidal que elege aquilo que é o essencial. O livro do Vidal mostra muito bem isso, né, Ivonete? Mostra claramente esses passos que o Rubem faz, né? Quer dizer, é o passo teológico, depois o passo educacional, depois vem o passo psicanalítico, o passo poético, né? Eu diria para você, assim, sem nenhuma pretensão de querer definir o Rubem, que o Rubem é um homem de muitas caras. Entende? Mas em todas elas, em cada uma das caras, em cada uma das máscaras que ele usa, você vê ele, você o vê. Você vê o Rubem estampado ali. Nas crônicas, quer dizer... Então, é importante a gente pegar um livro de crônicas do Rubem, por exemplo, assim, O Amor que Acende a Lua, que é um livro lindo, maravilhoso, sensível, amor, olha que coisa linda. O amor que acende a lua. Bom, aí você pensa assim, bom, tem poética pura nisso. Óbvio que tem poética pura. Que tipo de amor é esse que acende uma lua? Se a lua, na verdade, não é acesa pelo amor. Então, o que ele está querendo falar? Entende? E aí você obviamente precisa recorrer a aspectos da teologia, porque imagina só, o Rubem não abandona a teologia dele. Muita gente fala, o Rubem perdeu a fé, o Rubem deixou todas as convicções religiosas dele para... Não, ele ampliou. Ele trouxe outras conotações, outras pontuações, outras perspectivas que hoje ajudam não somente as pessoas que estão ligadas à dinâmica da fé, mas pessoas que estão ligadas ao âmbito da própria vida, da educação. Quer dizer, é impossível hoje. Você falou que você faz uma pesquisa sobre Paulo Freire, né? Quer dizer, os dois foram companheiros. Porque na época em que os dois foram companheiros, o Paulo Freire estava no CMI, na Suíça. Tá? Ele estava trabalhando lá efetivamente com os projetos educacionais em toda a América Latina e África. E o Rubem estava aqui na América Latina. Né? Então, assim, os dois um dia tiveram a oportunidade de se encontrar e você deve conhecer a carta maravilhosa, né? Porque posteriormente, quando o Paulo Freire deixou a Suíça, ele veio para trabalhar na Universidade de Campinas e havia necessidade de se fazer uma carta. Um determinado membro da academia deveria fazer uma carta para ver se haveria possibilidade de aceitar o Paulo Freire. E quem faz a carta? O Rubem. O Rubem faz a carta. E aí o que acontece? O Rubem fala assim, não, peraí, tá tudo errado. Na verdade, a gente tem que perguntar se o Paulo aceita trabalhar com a gente, porque o Paulo é de uma grandeza tão grande, o Paulo é de uma imensidade filosófica, pedagógica tão maravilhosa, que a nossa universidade tem que perguntar se ele quer trabalhar com a gente. Então, é muito linda essa carta. Essa carta, assim, ela é um emblema para todos nós, porque ela mostra justamente a sensibilidade.